O Serviço Cristão, capítulo 17. A obra caritativa. Seguindo as pegadas divinas. Muitos pensam que seria grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na Terra, andar pelos lugares por ele trilhados, contemplar o lago à margem do qual gostava de ensinar. Mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas choças da pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação. Fazendo como Jesus fazia quando na terra, andaremos em seus passos. Jesus trabalhava para aliviar todo o caso de sofrimento que via. Pouco dinheiro tinha para dar, mas privava-se muitas vezes de alimento a fim de diminuir a necessidade dos que pareciam mais carecidos do que ele. Seus irmãos sentiam que sua influência ia longe em anular a deles. Era dotado de tato que nenhum deles possuía nem desejava obter. Quando falavam asperamente aos pobres e degradados, Jesus procurava exatamente aqueles seres, dirigindo-lhes palavras de animação. Aos que estavam em necessidade, oferecia um copo de água fria e punha-lhes no regaço sua própria refeição. Aliviando-lhes os sofrimentos, as verdades que ensinava eram associadas a esses atos de misericórdia, sendo assim fixadas na memória. O apoio. Os seguidores de Cristo devem trabalhar como ele o fez. Cumpre-nos alimentar os famintos, vestir os nus e confortar os doentes e aflitos. Devemos ajudar aos que estão em desespero e inspirar esperança aos desanimados. E a nós também se cumprirá a promessa: a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aqueles que se têm empenhado nessa obra de auxílio cristão têm estado a fazer aquilo que o Senhor deseja que se faça, e Ele tem aceitado seus labores. O que se tem feito nesse sentido é um trabalho com o qual todo adventista do sétimo dia deve de coração simpatizar, e ao qual deve prestar seu apoio, nele empenhando-se zelosamente. Negligenciando essa obra que se acha ao seu alcance, recusando essas responsabilidades, a Igreja está prejudicando grandemente a si mesma. Houvesse a Igreja colocado as mãos nessa obra como deveria ter feito, e teria sido o instrumento para a salvação de muitas almas. Todos os seus dons devem ser usados para abençoar a humanidade, para aliviar o sofredor e o necessitado. Devemos alimentar o faminto, vestir o nu, cuidar das viúvas e dos órfãos e servir ao aflito e ao abatido. Nunca foi intenção de Deus que houvesse tanta miséria no mundo. Nunca pretendeu que um homem tivesse abundância dos luxos da vida, enquanto os filhos dos outros houvessem de chorar por pão. Os meios supérfluos às necessidades reais da vida são confiados ao homem para o bem e para beneficiar a humanidade. Diz o Senhor: vendei o que tendes e dai esmolas. Lucas 12:33. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis. 1 Timóteo 6:18. Quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Lucas 14:13. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo. Repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados. Vendo-o nu, o cubras, e fartes a alma aflita. Isaías 58, 6, 7 e 10. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Estes são os mandamentos do Senhor. Está o grande corpo de cristãos professos fazendo esta obra? Boas obras, eis os frutos que Cristo requer de nós. Palavras bondosas, atos de generosidade, de terno cuidado para com os pobres, os necessitados, os doentes.
Quando o coração simpatiza com outro coração oprimido de desânimo e desgostos, quando a mão se estende em auxílio do necessitado, os nus são vestidos, o estrangeiro é bem-vindo à vossa mesa e ao vosso coração, os anjos se acham muito próximos. Essas ações encontram eco no céu. Cada ato de justiça, misericórdia, generosidade repercute melodiosamente no céu. O Pai contempla de seu trono os que praticam tais atos de misericórdia e os conta entre seus mais preciosos tesouros. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Malaquias 3,17. Cada ato de compaixão para com o necessitado, o sofredor, é considerado como sendo feito a Jesus. Quando socorreis o pobre, vos compadeceis dos sofredores e oprimidos, e amparais os órfãos, ponde-vos na mais íntima relação com Jesus. A obra de recolher o necessitado, o oprimido, o aflito, o que sofreu perdas, é justamente a obra que toda a igreja que crê na verdade para este tempo devia de há muito estar realizando. Cumpre-nos mostrar a terna simpatia do samaritano em acudir às necessidades físicas, alimentar o faminto, trazer para casa os pobres desterrados, buscando de Deus todo dia a graça e a força que nos habilitem a chegar às profundezas da miséria humana e ajudar aqueles que absolutamente não se podem ajudar a si mesmos. Isto fazendo, temos favorável ensejo de apresentar a Cristo, o crucificado. Muitos cogitam por que suas orações são tão sem vida, tão fraca e vacilante a sua fé, sua vida cristã tão sombria e incerta. Não temos nós jejuado, dizem, e andado de luto diante do Senhor dos Exércitos? Malaquias 3,14. No capítulo 58 de Isaías, Cristo mostrou como se podem mudar essas condições. Diz ele, porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Isaías 58, 6 e 7. Eis a receita prescrita por Cristo para a alma desfalecida, duvidosa, tremente. Que os tristes, que andam lamentosamente na presença de Deus, levantem-se e ajudem alguém que está em necessidade. A glória do céu consiste em erguer os caídos e confortar os infortunados. E onde quer que Cristo habite no coração humano, será ele revelado da mesma maneira. Onde quer que atue, a religião de Cristo abençoará. Onde quer que se manifeste, haverá claridade. A viúva de Sarepta repartiu seu bocado com Elias, e em retribuição, sua vida e a vida de seu filho foram preservadas. E a todos os que em tempo de prova e carência dão simpatia e assistência a outros mais necessitados, Deus prometeu grande bênção. Ele não mudou. Seu poder não é menor agora do que nos dias de Elias. O amor de Cristo, manifestado num ministério abnegado, será mais eficaz na reforma do malfeitor do que a espada ou o tribunal de justiça. Esses precisam incutir terror ao transgressor da lei, mas o amorável missionário pode fazer mais do que isso. Muitas vezes o coração que se endurece sob a reprovação abranda-se ante o amor de Cristo. Convém lembrar. Em todas as nossas relações, devemos lembrar que há na vida dos outros capítulos fechados às vistas mortais. Há nas páginas da memória tristes histórias que são sagradamente guardadas de olhares curiosos. Aí se encontram registradas longas, renhidas batalhas com circunstâncias probantes, talvez perturbações da vida doméstica, que enfraquecem dia a dia o ânimo, a confiança e a fé.
Os que estão pelejando o combate da vida em grande desvantagem de condições podem ser fortalecidos e animados por pequeninas atenções que não custam senão um amorável esforço. Para esses, o calor e ajudador aperto de mão, dado por verdadeiro amigo, vale mais que prata ou ouro. As palavras de bondade são recebidas com tanto agrado como o sorriso dos anjos. Há multidões lutando com a pobreza, obrigados a batalhar duramente por pequenos salários e mal podendo garantir as mais rudimentares exigências da vida. A labuta e a privação, sem esperança de coisas melhores, tornam excessivamente pesada sua carga. E quando a isso se ajuntam a dor e a doença, o fardo é quase insuportável. Ao quebrados e oprimidos, não sabem para onde se voltar em busca de auxílio. Compadecei-vos deles em suas provações, suas mágoas e decepções. Isso vos abrirá o caminho para os ajudar. Falar-lhes das promessas de Deus. Orai com eles e por eles. Inspirai-lhes a esperança. Muitos há para quem a vida é uma penosa luta. Sentem suas deficiências e são infelizes e incrédulos. Pensam nada terem por que ser agradecidos. Palavras bondosas, olhares de simpatia, expressões de apreciação seriam para muitas almas lutadores e solitárias como um copo de água fria a uma alma sedenta. Uma palavra compassiva, um ato de bondade ergueriam fardos que pesam duramente sobre fatigados ombros. E toda palavra ou ato de abnegada bondade é uma expressão do amor de Cristo pela humanidade perdida. Estender a mão auxiliadora. O pecado é o maior de todos os males, e é nosso dever compadecer-nos dos pecadores e auxiliá-los. Nem todos podem ser alcançados do mesmo modo, porém. Muitos há que ocultam sua penúria de alma. Estes seriam grandemente auxiliados por uma palavra terna ou por uma boa lembrança. Outros estão na maior indigência, contudo não o sabem. Não reconhecem a terrível privação da alma. As multidões estão tão submersas no pecado que perderam todo o senso das realidades eternas, perderam a semelhança de Deus e mal sabem se têm alma para ser salva ou não. Não têm fé em Deus, nem confiança no homem. Alguns destes só podem ser alcançados por atos de beneficência desinteressada. Precisam ser primeiramente atendidas às suas necessidades materiais. Precisam ser alimentados, limpos e vestidos decentemente. Ao verem a prova de nosso amor desinteressado, ser-lhes-á mais fácil crerem no amor de Cristo. Muitos há que erram e sentem a sua vergonha e loucura. Consideram seus enganos e erros até serem arrastados quase ao desespero. Não devemos desprezar essas almas. Quando alguém tem que nadar contra a correnteza, toda a sua força o impele para trás. Estenda-se a mão auxiliadora a ele, como foi oferecido a Pedro, quando se afogava, o socorro do irmão mais velho. Fale-lhe palavras de esperança, palavras que fortaleçam a confiança e despertem amor. A alma cansada de uma vida de pecado, mas não sabendo onde encontrar alívio, apresentai o compassivo Salvador. Tomai-a pela mão, erguei-a, dirigi-lhe palavras de animação e esperança. Ajudai-a a segurar a mão do Salvador. Hospitalidade, um dever cristão. Nossa obra neste mundo é viver para fazer bem a outros, para abençoar a outros, para sermos hospitaleiros. E não é senão à custa de algum incômodo, muitas vezes, que podemos hospedar aqueles que em verdade necessitam nossos cuidados e do benefício de nossa companhia e de nosso lar. Alguns fogem a esses necessários encargos, mas alguém os tem de aceitar? E como, em geral, os irmãos não são muito mais amantes da hospitalidade e não repartem equitativamente esses deveres cristãos, os poucos que têm um coração voluntário e levam a sério o caso daqueles que se acham em aperto, ficam sobrecarregados. Não vos esqueçais da hospitalidade,
porque por ela, alguns não o sabendo, hospedaram anjos. Hebreus 13:2. Essas palavras não perderam nenhuma força através do tempo. Nosso Pai Celestial ainda continua a pôr no caminho de seus filhos oportunidades que são bênçãos disfarçadas. E os que aproveitam essas oportunidades encontram um grande regozijo. Um teste. Deus nos experimenta e prova pelas ocorrências comuns da vida. São as pequenas coisas que revelam os capítulos do coração. São as pequenas atenções, os numerosos incidentes pequeninos e as simples cortesias da vida que formam a soma da felicidade da existência. E é a negligência das palavras bondosas, animadoras e afetuosas, e das pequenas cortesias da vida que ajudam a formar o todo da infelicidade da existência. Verificar-se-á, afinal, que a negação do próprio eu pelo bem e felicidade dos que nos rodeiam constitui grande parte do registro da vida no céu. Vi que é pela providência de Deus que viúvas e órfãos, cegos, surdos, coxos e pessoas atribuladas por diversos modos foram postas em íntima relação cristã com sua igreja. É para provar seu povo e desenvolver seu caráter. Os anjos de Deus estão observando para ver a maneira por que tratamos essas pessoas necessitadas de nossa simpatia, amor e desinteressada generosidade. Esta é a maneira de Deus provar nosso caráter. Se possuímos a verdadeira religião da Bíblia, haveremos de ver que temos para Cristo um débito de amor, bondade e interesse em favor de seus irmãos. E não podemos fazer outra coisa senão manifestar nossa gratidão por seu incomensurável amor para conosco enquanto éramos pecadores, indignos de sua graça, mantendo um profundo interesse e desprendido amor para com aqueles que são nossos irmãos e menos afortunados que nós. Uma parábola aplicada. Os dois grandes princípios da lei de Deus são o supremo amor a Deus e o amor altruísta ao próximo. Os primeiros 4 mandamentos e os últimos 6 dependem desses dois princípios, ou deles provém. Cristo explicou ao doutor da lei que seu próximo se encontrava na ilustração do homem que viajava de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, sendo roubado, espancado e deixado meio morto. O sacerdote e o levita viram o homem sofrendo, mas seu coração não correspondeu às suas necessidades. Evitaram-no, passando de largo. O samaritano passou por aquele caminho e, quando viu a necessidade de auxílio em que se achava o estranho, não perguntou se era parente, ou conterrâneo, ou da mesma fé, mas pôs-se a trabalhar a fim de ajudar o sofredor, pois que havia trabalho que devia ser feito. Aliviou-o o melhor que pôde, colocou-o sobre sua própria cavalgadura e levou-o a uma hospedaria, tomando providências para suas necessidades por sua própria conta. Esse samaritano, disse Cristo, era o próximo daquele que caiu entre ladrões. O levita e o sacerdote representam na igreja uma classe que manifesta indiferença até para com os que precisam de sua simpatia e auxílio. Esta classe, apesar de sua posição na igreja, são quebrantadores dos mandamentos. O samaritano representa uma classe de fiéis auxiliadores de Cristo e que lhe imitam o exemplo em fazer o bem. Os que têm pena dos desafortunados, dos cegos, aleijados, enfermos, viúvas, órfãos e necessitados, Cristo os representa como observadores dos mandamentos, que hão de ter vida eterna. Cristo considera todos os atos de misericórdia, beneficência e atenciosa consideração para com os desafortunados, os cegos, os aleijados, os doentes, as viúvas e os órfãos, como feitos a Ele mesmo. E essas obras são mantidas nos registros celestes e serão recompensadas. Por outro lado, será escrito no livro um registro contra os que manifestam a indiferença do sacerdote e do levita para com os desafortunados e os que se prevalecem do infortúnio dos outros, aumentando-lhes o sofrimento, a fim de forma egoísta, desfrutarem vantagens. Deus certamente retribuirá
todo ato de injustiça e toda manifestação de descuidada indiferença e negligência para com os sofredores de nosso meio. Cada qual será finalmente recompensado conforme foram suas obras. O fim do capítulo 17 do Serviço Cristão.